Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente, nesta manhã maravilhosa, para orarmos juntos, estudarmos juntos o Evangelho de Jesus e no nosso dia a dia procurar praticar as virtudes que Jesus nos ensinou. E para iniciar os trabalhinhos de amor, de carinho, de fraternidade, de solidariedade, nós vamos fazer a nossa prece, louvando a Deus por mais um dia em nossas vidas, louvar a Deus pela criação de nós humanos, da flora, da fauna, porque Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, nós ficamos já em êxtase de iniciar a nossa manhã após a nossa higiene pessoal, abrir a janela do nosso quarto, da nossa sala, da nossa porta e olhar para o céu. Se está rodeado de árvores, olhar para as árvores, escutar os passarinhos logo de manhã, louvando a Deus com seus cantos, e está os pássaros dizendo novamente um novo dia recomeça. Então, nós ficamos agradecidos, Senhor, por já estarmos com essa vontade de conversar contigo, nosso Pai maior, de conversar com Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, no início de cada manhã. Então nós pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua bênção para todos que estão iniciando esse dia, uns indo para os seus trabalhos, iniciando o dia para o ganha-pão do seu sustento material, outros investindo no pão espiritual, como nós iniciamos todos os dias aqui na rede social Facebook, no YouTube, a dedicar um pouquinho do nosso tempo, 30 minutos, 35 minutos, para saciar da fome espiritual que temos. Então, Senhor Jesus, nos abençoe em mais esse nosso bate-papo. Eu agradeço aos meus amigos encarnados que acompanham esse nosso trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço aos espíritos desencarnados que nos assistem, aqueles que são trazidos no nosso ambiente pelos espíritos desencarnados para escutar um pouquinho, orar junto conosco e entender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos e pedimos, Mestre Jesus, a tua bênção para que possamos passar com clareza, com amor, os seus ensinamentos, para conseguirmos treinar diariamente a virtude do agradecimento. Agradecer ao invés de reclamar, olhar à nossa volta e ver o que temos à nossa volta. Mesmo que estejamos doentes,
Nós vamos olhar à nossa volta. Tem pessoas mais doentes do que nós. Então nós devemos unir os nossos pensamentos, as nossas dores jogar para o Pai, para Jesus. Porque Jesus, o nosso Mestre, vós nos falaste, Senhor, onde tiver duas ou mais pessoas orando em teu nome, lá eu estarei. Então, Mestre Jesus, nós pedimos a tua bênção para esse nosso trabalho e que nosso dia de hoje possa correr com calma, com a nossa vigilância para ponderar as nossas atitudes com o objetivo de unir as pessoas, com o objetivo de fazer as nossas atividades diárias com amor e com muito carinho. Obrigado, Senhor. Nos abençoe mais esse nosso bate-papo de amor, de carinho, treinando o perdão, treinando a virtude da paciência. Se colocar no lugar do outro, evitar a crítica, praticar a indulgência, procurando orar por aqueles que nós vemos os defeitos, mas pedimos, Senhor, para que possamos enxergar a dor do outro e não criticar, tirar a trave do nosso olho e orar por todos, para que haja amor, para que haja união. Obrigado, Jesus. Nos abençoe e mais esse trabalhinho que vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Obrigado, Senhor. Nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estamos no item hoje. Nós vamos ver o item 6. Ontem nós fizemos o item 5 e hoje nós vamos ler e comentar o item 6. Continuando a falar sobre a reencarnação. A encarnação do espírito em novo corpo. E Jesus cita no Evangelho várias passagens, suas palavras, sobre a reencarnação. Então, vamos lá. O item 6. Quem tiver o livrinho na mão, pode acompanhar. E pode depois ver as nossas gravações no Facebook, na linha do Tempo Ostervaldo Cândido Silva. E também no meu canal no YouTube, Ostervaldo Cândido Silva. Vamos lá então acompanhar
esta leitura sobre a reencarnação. Então vamos lá. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, no item 1, 2 e 3, né? Sobre João Batista, Elias, porque uns achavam que Jesus era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que eram os profetas, né? Então, o pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Não é? Então vamos lá. Se essa crença tivesse sido um erro, essa crença sobre a reencarnação, né, que na época falavam ressurreição, não é? Mas a ressurreição é impossível, porque ressurreição significa ressurgir no mesmo corpo. A reencarnação é a encarnação em novos corpos, o mesmo espírito, não é? Então, aí ele fala assim: se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras crenças, né? Jesus veio para ensinar e exemplificar com o seu comportamento que os judeus achavam que esperavam um Messias guerreiro, materialista. E Jesus veio dizendo que Herodes perguntou se ele era rei. Ele afirmou: meu reino. Vós dizeis que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus veio combatendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e ensinou a não enfrentar os outros, a guerrear com as mesmas armas, olho por olho, dente por dente, ensinou dar a outra face e orar pelos inimigos, não é? Então, se essa crença da reencarnação, Jesus não falasse com tanta certeza como ele falou, né? Jesus não teria deixado de combatê-la se ele não acreditasse. Ele veio para passar os ensinamentos. Tanto é que ele não falou tudo. E falou que haveria um Consolador prometido, que é o Espiritismo, e que Jesus é o Espírito da verdade, que com a sua plena de Espírito ditou a doutrina dos Espíritos. Não é? Então vamos lá. Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras, né? Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária, quando disse:
palavras de Jesus, afirmou isso. Então, tem muitas narrativas dos evangelistas, das palavras de Jesus, que afirmam realmente sobre a reencarnação. Então, ele diz assim: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que é o reino dos céus? É a paz, é a harmonia, é a continuidade do crescimento do espírito imortal. O crescimento do espírito de reencarnação em reencarnação até um dia, depois de séculos e séculos, chegar a uma condição de espíritos celestes, morar no mundo celestes, não é? Então, ele afirmou: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis com que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Foi quando Nicodemos, nós lemos ali agora, em outros vídeos atrás, os dias anteriores aí, que Nicodemos, o senador da época, um fariseu, praticante dessa seita dos fariseus, uma seita, fariseus é uma seita, e ele perguntou como é possível o homem velho entrar no ventre da sua mãe, não é? Então, mas ele afirmou: é preciso que nasçais de novo, porque precisamos das experiências, de várias experiências e novos corpos de carne, para crescermos. Quando reencarnamos, frequentemente, nós reencarnamos na mesma família, em condições diferentes, porque ninguém morre. Então, frequentemente, segundo o estudo da doutrina espírita, nós renascemos frequentemente na mesma família. Ora na condição de marido, o mesmo espírito na mesma família, ora em condição de mulher, de filho, de filha, de nora, de sogro, de sogra, para que o espírito reencarnado em outras posições e pelas divergências que há na família, o objetivo é unir esses espíritos, muitas vezes muito divergentes, até inimigos, muitas vezes, espíritos inimigos reencarnam numa família. Oportunidade que Deus nos dá para tolerarmos uns aos outros. Então é importante a família. Nós, estudiosos da doutrina espírita, temos grande responsabilidade porque nós conhecemos, nós lemos, nós estudamos. Então precisamos aproveitar essa oportunidade na presente reencarnação, com aqueles familiares que nós não sentimos afinidades. Mas, quando nós nos encontramos, embora não haja afinidade, precisamos ter o respeito e orar por eles. E se não há afinidade, nós podemos orar para que eu possa mudar o meu pensamento com relação
a determinado parente, mas não podemos forçar, porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas se estamos sob o mesmo teto, a responsabilidade é maior de unir esses espíritos e não deixar que eles fujam do nosso meio. Mas quando não há jeito, então nós estaremos com a consciência tranquila, procurando amá-los e uni-los sob o mesmo teto, pelo menos pelo pensamento, pelo coração. Não é? Então vamos lá. O item 7 agora. Não espantar. Bom, ainda o item 6. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Insiste, ajuntando. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água, do batismo. Tá? Entendem que a água, pelo batismo, que vai haver a regeneração, como existe em várias religiões. O catolicismo batiza o nenê. Os evangélicos e outras religiões, que falta o nosso conhecimento, mas nós sabemos que várias religiões ainda existe usando a água, e o batismo, tem uma piscininha que faz o batismo pela imersão. Então, usa a água para batizar. Né? Então, o que ele fala aqui, essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água, do batismo. Tá? Essa interpretação de muitas pessoas, de muitas religiões. Né? Mas o texto primitivo trazia simplesmente, não renasce da água e do Espírito. Isso é o que dizia o texto primitivo. Ao passo que, em certas tradições, as traduções, né, mesmo a língua hebraica era muito pobre, né? Então, as traduções dão outro sentido muitas vezes. Né? Em certas traduções, a do Espírito substituiu do Santo Espírito. Vocês vejam como vai mudando o sentimento, o significado. Vocês vejam que uma vírgula muda o sentido de uma frase. Não é? O que a do Espírito substitui o Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Então vai havendo as interpretações, vai havendo os entendimentos de tempo em tempo, nós vamos mudando o nosso entendimento de tanto ler um livro, né, profissionais, ou mesmo a Bíblia, o Evangelho, os livros da doutrina espírita, né, os livros de outras religiões. Então, quando nós lemos os livros profissionais, o mesmo livro, de quando em quando, nós entendemos de uma outra maneira.
não é? É o que ele fala. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Tá? Então, continuando. Para compreender, aqui tem, aí quem tiver com o livrinho na mão, tem lá, isso aí está lá no rodapé, o número 1, né? Quem tiver com o livrinho na mão, está no capítulo 4, no item 7, tem lá, entre parênteses, para dar uma olhada no item 1. Né? Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Está entre parênteses o item 1. O item 1, o item 1 não, entre parênteses 1. Está lá no rodapé. Né? Lá no rodapé está falando tradução. Agora vocês vão descobrir da onde que saiu o meu nome, Osterval. Minha mãe queria todos os seus filhos com O. Aí Osterval, ela viu aqui, lá, no Evangelho. Osterwald, com W. Ela pôs V em vez de W. Então surgiu Osterval. Né? Então, é uma tradução esse ponto capital, desse Espírito, do Santo Espírito, essas traduções, se um homem não renasce da água e do Espírito, né? É uma tradução de Osterwald. Está conforme o texto primitivo, ela traz, não renasce da água e do Espírito, essa tradução de Osterwald, né? E dessaci, diz, de Santo Espírito, e de lamentais, que é francês, do Espírito Santo. Então muda os sentidos. São as traduções, às vezes que modifica, né? O item 8 agora. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água. Não é? Como nós falamos lá, ainda tem religiões que consideram para haver a renovação, a regeneração do homem, usar o elemento água. Para batizar, João Batista batizava no Rio Jordão com o elemento água. Mas ele usava como símbolo a água para... Antes faziam um sermãozinho. Vou batizar, mas modifique seus pensamentos, suas atitudes, renove. Não é? Tanto é que ele recusou os escribas e fariseus, que Jesus falava, escribas e fariseus hipócritas. Recusou de batizá-los. Porque há necessidade, João Batista fazia questão, há necessidade de você se modificar. Eu vou usar o batismo, vou usar o rio. Então, Jesus mesmo nunca batizou nas águas. Alguns discípulos dele, sim, porque eram seguidores de João Batista e vieram seguir Jesus, não é? Então, Jesus mesmo não batizou com a água, batizou com o fogo, como se diz. Ensinou o povo, deu seu ensinamento, seu exemplo, para nós enfrentarmos os nossos desafios, as nossas dores,
falando com o Pai, usando a ferramenta prece oração, né? Então vamos lá, continuando então. Para o item 8, para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. A água como água, né? Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas, ciência da época, eram muito imperfeitos. Vocês vejam como a própria ciência da medicina como avançou e continua avançando. Não para o progresso nunca. Com sempre o comando de Deus, né? Então, os conhecimentos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas. A Terra tinha saído das águas. O entendimento dele de água não é a água na acepção própria que nós temos, água como líquido. Eles achavam que acreditavam que a Terra tinha saído das águas, né? Então ele fala, os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito, lá na Bíblia, na Gênesis está dito, o Espírito de Deus era levado sobre as águas. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, né? Porque acreditava que a terra tinha saído das águas, não é? Então ele fala, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos, né? Que a terra tinha vindo das águas, né? Que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Vocês vejam então as traduções, os significados, os entendimentos sobre a água, né? Então eles acreditavam que a terra tinha vindo da água. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material. Segundo essa crença, né, de que a terra tinha saído das águas, a água tornara-se o símbolo da natureza material. A água, símbolo da natureza material, que a terra tinha vindo da água, né? Como o espírito era da natureza inteligente, separando já, né? A água tornar-se símbolo da natureza material, matéria. E o espírito era natureza inteligente, que não tem nada a ver com a matéria, não é? Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, Kardec falando, se o homem
essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, corpo carnal, material, matéria, e corpo espiritual, espírito, alma, espírito, que não tem nada a ver com o corpo. Nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Agora, esse último parágrafo aqui é um resumo do que nós lemos tudo lá em cima. Vejam bem, esta interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne. Corpo material, nosso corpo material é carne. Palavras de Jesus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus traz aqui uma distinção positiva. Jesus traz aqui onde que eu perdi aqui? Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. Quando ele fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele faz uma distinção entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne, é o nosso corpo carnal. Ele apodrece, quando nós morremos. Indica claramente que só o corpo procede do corpo. O corpo é matéria. E que o espírito é independente do corpo. Corpo, carne é carne, espírito é simples. É espírito. É o princípio inteligente. Não é? Então ficou bem claro. E amanhã nós vamos, então, continuar no item 9, continuando falando sobre a reencarnação, nesse capítulo, que é grande, é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do novo. Esse capítulo vai tratar todinho sobre a reencarnação, ok? Então, 38 minutos, 31 segundos, 32, 33 segundos, tá? Vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, pedindo a Deus, bom, justo e misericordioso, que a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, pedir a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para que possamos unir os nossos corações e pensamentos e vibrar pela paz mundial, pela paz e pela compreensão, pela união das famílias. Vibrar para nossas famílias e fazer o nosso esforço, pedir a Deus força para vencer os nossos impulsos inferiores e dentro do nosso lar conseguir administrar as divergências com amor e pedir a Deus nesse momento, vibrando por nós mesmos,
para que possamos agradecer, para que possamos nos esforçar em treinar a virtude do agradecimento e vibrar para que possamos dominar os nossos impulsos inferiores, confiando em Deus, que é nosso Pai, conversando com Ele e seguir na prática, com esforço, procurar exercitar um pouquinho cada dia as virtudes que Jesus nos ensinou. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, desejo um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus, um grande abraço. E amanhã estaremos aqui a partir das 7 horas para novamente continuarmos as nossas orações, unindo os nossos corações e conversando com Deus, conversando com Jesus, conversando com o nosso anjo da guarda, pedindo a proteção e louvando e agradecendo por tudo. Ok? Até amanhã, então. Fiquem com Deus.